Meu Pai, abençoa, Senhor, reza também, é disposta, dando graça, Senhor, nos abençoe, nos ajude, ó Pai eterno, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos, amém. De pé, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é a última lição dessas duas cartas maravilhosas, a primeira e a segunda carta de Timóteo. Aprendemos muito mesmo. E a carta da despedida de Paulo não estaria mais entre os irmãos, mas deixou mensagens riquíssimas do Papai do céu. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 e 7. Esse é o tema da nossa lição. Depois estudaremos 3 capítulos de Tito, onde estaremos divididos no primeiro capítulo. Pastor Salomão, segundo e terceiro, pastor Esaú, e a última lição é Filemão. Pastor Saulo, pastor Guilherme, nosso pastor dele. Então aí encerra este trimestre, que Deus nos dá graça. Vamos aqui a nossa leitura bíblica, 2 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 4. Hoje, 10 horas, né, pastor Guilherme? 10 horas. Pastor Salomão mandou uma mensagem, 10 horas, né? Então, o professor, ele deve ter feito o estudo para 10h10, 10h15, aí vai ter que dar 10 horas. Nosso missionário já está pronto aí, todo mundo está subindo, tá? Pronto. Então, 10 horas, pastor Salomão vai tomar aqui a direção por causa do telão e da escrita aí da Bíblia em toda a Belém. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos capítulos? Cadê os leitores da Bíblia aí? Quantos capítulos tem a Bíblia? O livro é mais fácil, você percebe. Capítulo? 1189, né? Guarde bem, 1189. Vamos lá, leitura da Bíblia. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência. 2, para a igreja. Prega a palavra, ainda quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentido coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, estou sensibilizado, oferecendo com libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, a qual o Senhor dará na justiça, não somente mas também a todos que amarem a sua vida. Empenhe-se, por fim, até aqui, o mais depressa possível. Porque Tebas, tendo amado por este século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo,
Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me separaram, e isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra e guardará para o seu reino celestial. Amém. Seja a glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca, a Áquila e a casa de Onésíforo. Erasto ficou em Corinto, enquanto a tropa deixei Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda as orações, o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. A graça seja convosco. Amém. Pastor Salles, a palavra, mensagem, nossos corações estejam unidos para receber. Amém. Alguma coisa a gente aprende, vai somando. Pai do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Quem está feliz por estar hoje aqui? Amados igreja, quero começar dizendo para vocês que o inimigo é muito astuto, mas o Senhor está sempre conosco. Amém. E a presença dele nos fortalece. Há momentos, como o pastor Guilherme acabou de dizer, que a gente parece que não vai resistir, né? Mas Deus está conosco e a força vem. E é impressionante como a gente consegue pisar na cabeça do leão, como a gente consegue ir para a fornalha e não se queimar. Amém. Eu quero iniciar aqui fazendo um cumprimento, né? Porque essa lição para nós, ela é uma lição não só de conclusão de um trabalho, mas ela é uma lição que ela é eivada de 22 orientações, e cada uma delas dá para fazer um sermão. Então eu queria pedir aos irmãos muita atenção. Eu sei que todos já leram a revista, eu sei que todos estão afiados. Eu poderia até começar fazendo algumas perguntas, mas em algum momento alguém já me disse, mas que tantas perguntas, então vou reduzir aqui as perguntas, mas eu preciso iniciar com uma pergunta, antes da gente iniciar essa. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu fiz um trabalho que vai dar para a gente cumprir o tempo. Você já tem noção exata do que você está fazendo aqui neste mundo? Você já tem noção exata do que Deus espera de você? Você já deixou de ser criança? Você já raciocina como adulto? Aqui eu não estou vendo nenhum jovem, nenhuma criança mais nova, mas tem alguns jovens. Temos inclusive visitantes, graças a Deus, eu tive a honra de recebê-lo lá na porta, estou muito feliz por isso. Quero também pedir a ajuda dos pastores que aqui estão presentes, para a gente poder fazer um trabalho bem interativo. Combati o bom combate e guardei a fé. É o nosso suplemento exclusivo, apresentado aqui pela revista, cujos objetivos de hoje
estão em comprometer-se com o anúncio do Evangelho em todas as oportunidades, desenvolver a perseverança necessária para terminar a carreira cristã com êxito, valorizar as amizades leais, praticar o perdão aos que falham conosco. O nosso texto áureo está em: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A leitura bíblica, 2 Timóteo 4:22, acabamos de fazer. A verdade prática: devemos completar bem a nossa carreira cristã sem esmorecer na fé. Nós teremos ali uma introdução demonstrando que Timóteo cumpre o ministério e ele nos admoesta a fazer isso. Eu não estou vendo nenhum filho meu aqui, principalmente o meu neto querido, que eu aprendo muito com ele, tem 4 anos. Eu quero usar um termo que ele me ensinou, aprendi com ele. É que a gente faça um combinado. Você mudou o seu nome hoje. Seu nome não é mais Pedro, João, Guilherme, Salomão. O seu nome é Timóteo. Amém? Vamos fazer uma catarse, vamos nos transportar para esse momento aqui. E aí a gente já vai recebendo a primeira posição, né? Timóteo vai mostrar para nós que nós temos necessidade de cumprir o nosso ministério. Ele vai mostrar para nós que devemos completar a nossa carreira. Já a gente entra mais um pouco no detalhe. Ele mostra para mim saudade e esperança. Ele deixa saudade, mas ele mostra para nós uma esperança. Este capítulo, ele não encerra apenas um livro. Timóteo estava de novo na prisão, recluso, e ali ele se encontra já com a convicção e a certeza que os dias deles chegou. Chegaram o dia em que ele terá que se despedir. A revista compara aqui como se fosse a partida da última viagem do navio. Eu preferi chamar isso de um legado de um vencedor. Até pela forma como ele resolveu escolher esses verbos, foram muito bem selecionados, né? Eu preferi chamar assim, mas sem destoar da Bíblia e sem me afastar da revista, porque eu creio que esse trabalho aqui foi um trabalho muito especial. Não é só a última carta de Timóteo que está interessante, também na nossa revista da Escola Dominical está muito interessante. Uma breve leitura, você passa a mudar o seu sentimento. Então, efetivamente, quando você entra pelaquela porta da nossa igreja e que você toma a decisão de ser renovado, de mudar, de acompanhar Jesus, você sofre uma mudança, vamos dizer assim, radical. Não que você, a partir desse momento, você passe a não ser mais você, mas você passa a criar uma agenda que é necessária na vida de cada jovem, que é necessária na vida de cada pessoa, menos jovem, já amadurecendo, também a pessoa madura, que é você fortalecer a sua musculatura espiritual. Você não nasceu apenas para estudar e trabalhar e criar a sua família. Você nasceu para estudar, nasceu para trabalhar, mas nasceu também e principalmente para pregar a palavra que Deus deixou para nós. Ele esteve aqui entre nós e pessoalmente ele fez aquilo que Timóteo está nos mandando fazer aqui. E Timóteo, nas últimas lições que nós tivemos aqui, muito bem apresentada pelos quem nos antecederam,
Timóteo mostra que nós devemos imitá-lo, porque ele também imita a Jesus. Então nós somos a semelhança de Deus, e por nós sermos a semelhança de Deus e estarmos aqui ainda nessa fase de treinamento, o nosso propósito, a nossa obrigação, o nosso dever é pregar a palavra. Eu queria ler com meus irmãos novamente, mas eu quero eu mesmo fazer a leitura. Quero apenas que os irmãos repitam comigo o que eu acho interessante a gente guardar. Vamos guardar aqui, capítulo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos. Peguei Tessalonicenses. Capítulo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Vamos repetir isso? Na sua vinda e no seu reino. Amados, Jesus está voltando. Essa é uma afirmativa que vocês já devem ter visto no momento que vocês nasceram. E Paulo também ouviu muito isso. Interessante, aqui, essa primeira lição que nós temos é de ver o poder que Deus tem sobre cada um de nós. Ele muda assassinos e torna liderança. Revejam aí na cabeça de vocês o caso de Moisés, o caso do próprio Paulo. E é por isso que Paulo diz aqui para nós devemos pregar a tempo, fora de tempo, quando for clima favorável e quando o clima não for favorável também. Eu acho que nessa hora ele estava lembrando dele, porque ele foi transformado numa hora muito crítica. Todos nós sabemos disso aqui, já foi amplamente divulgado. Então eu queria chamar a atenção para isso, e eu também quero chamar a atenção, porque é necessário para a nossa missão anterior. O nosso capítulo 3 também traz para nós informações muito interessantes que nós não podemos deixar de guardar. Número 1, a caminhada cristã envolve dificuldades e oposição, mas o Senhor é fiel para sustentar e livrar os seus servos. Por essa razão, hoje pela manhã, na nossa consagração, nós ouvimos do Espírito Santo a informação de que o sofrimento para o crente não é sofrimento, é preparo, é mudança, é para você olhar para dentro de você. Você, afinal de contas, é importante para Deus. E quando você consegue, por conta de ser humano, desviar a sua atenção, o Espírito Santo está muito, muito atento. Ele não se distrai. E por isso nós passamos por situações difíceis. Mas o Senhor está do nosso lado para resistir. Quando eu estava vindo para cá, me fizeram a pergunta: é possível a gente seguir a Deus e se livrar do diabo? Porque ele fica sempre ao nosso derredor, buscando nos convencer a fazer o mal. Resposta: para cada um de nós,
seria sim, diretamente. Mas se nós não tivermos alimentado, se nós não tivermos alicerçado na palavra, a Bíblia diz para nós: te alimenta da palavra, resiste ao diabo, e ele se afastará. Não há, irmãos, lugar para o inimigo no coração do crente verdadeiro. Eu queria até pedir aos irmãos que a gente fizesse assim: vamos evitar de ter essa palavra no nosso vernáculo. A nossa palavra é Deus, é Jesus. A nossa palavra é o bem, é o favor, é pregar a palavra, é ser testemunho de tudo aquilo que Jesus apresentou para nós. Então, o inimigo não está no nosso vernáculo. Não existe espaço para ele. Ele pode estar ao nosso redor. Eu creio que ele é tão sagaz que ele consegue adentrar nas igrejas. Ele consegue adentrar nas nossas casas. Mas nós temos um antídoto. Basta que a gente queira. Então, o cenário que a gente vê aqui colocado pelo apóstolo Paulo é um cenário que ele demonstra para nós a situação que ele passou, toda ela. Ele conheceu Timóteo aonde? Ele conheceu Timóteo em Roma, em Lisboa, e depois que ele conheceu Timóteo, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele é que deve ter feito Timóteo aceitar Jesus, porque Timóteo era bem complicado a vida dele. O pai não era crente, embora a mãe fosse, a avó também, mas a situação dele era complicada. E Timóteo ficou lá, levou ele para Éfeso, ficou lá em Éfeso 3 anos, e quando Timóteo saiu de lá, adivinha quem assumiu ali a igreja? Quem assumiu foi o próprio Timóteo. E naquele momento a situação era tão grande de dificuldade que não é diferente dos nossos dias de hoje. Vocês podem fazer a leitura que a situação daquele momento não era muito diferente dos dias de hoje. Corrupção, pessoas se desviando, pessoas não aceitando Jesus, e a própria igreja deixou de cumprir o que nós chamamos aqui, e lemos aqui na apresentação de Paulo, que nós devemos pregar a palavra. Por essa razão, eu conclamo a todos a seguir o trabalho que a gente vai fazer nessa EBF. Vai ser uma EBF para crianças, para adolescentes, para adultos e para a geração de 60 mais. Amém, irmãos? E nós vamos fazer o que nós estamos chamando de evangelização. É impressionante, irmãos, aí fora, quando a gente chega com uma pessoa, e eu até queria ver se o pastor Salomão consegue para nós aquela jaquetinha que diz assim: posso orar por você? Quando você pede para a pessoa, posso orar por você? A pessoa diz assim: caiu do céu, estava esperando conversar. Não é à toa que Paulo chama a atenção de Timóteo para esses pontos. Eu quero passar para o ponto seguinte. A situação que eu quero demonstrar aí nos slides. Volta. Vejam aí a situação que era a prisão de Paulo. Paulo, por ser romano, ele teve algumas prerrogativas, né? Prerrogativas entre aspas, né? Ele, depois de condenado, depois de toda essa situação, a Bíblia não diz muito bem, não deixa bem claro, mas ele morreu decapitado. E alguns estudiosos e algumas literaturas que eu li demonstram que o centurião e o guarda responsável pela execução, e também o segundo depois de Nero, ele
teve um problema com a filha. E a filha foi levada para Paulo, na prisão, soltaram Paulo, porque, assim, era uma prisão, porque ele não podia, é como se chama hoje uma prisão domiciliar. Só que não era bem domiciliar, né? Era lá era lá direto no cárcere, né? Que a gente chamava cárcere privado. Então, Paulo fez uma oração pela filha como é que a gente chama? Do centurião, e ela ficou sarada. Ele tinha o poder de matar, de executar a sentença, mas ele também tinha o poder de libertar. E ele chegou com Paulo e disse: olha, fizeste tantas coisas boas, não me leve a mal, não me desconsidere. Eu estou cumprindo aqui a lei, eu estou cumprindo a determinação que me foi passada. Eu acho que algum de nós já ouviu dizer isso, né? É protocolo, eu tenho que cumprir, cala a boca, né? Só que o centurião jogou com eles: olha, eu te conheço, eu sei da corrupção, portanto, foge. Se quiseres fugir, podes fugir. E ele não aceitou fugir. Ele resolveu aceitar a sentença. Demonstrou para nós toda a saudade, demonstrou para nós toda a situação que ele passou, né? Situação de dificuldade, partilho. O tom que ele passa para nós aqui na nossa revista e também na Bíblia não é um tom de desespero. É mais uma missão, irmão, para cada um de nós. E aqui para os 60 mais, nós estamos caminhando para este momento. Nosso dia vai chegar. Jesus está voltando. E nós temos que ter essa consciência. Porque a morte, ela não é o fim. Ela é o começo de uma nova jornada. Isso o crente fiel e verdadeiro entende muito bem. Amém? Vamos então aqui para o nosso item 2. E aí nós podemos seguir aqui com a... Eu mostro para cá ou mostro para cá? Acho que é isso. Então. Engraçado, aqui já está. Então, o que é a ordem solene que nós recebemos? Pregar a palavra, representar e exortar, e ter a sobriedade. Pregar a palavra. Para mostrar, né? Pode dar. Aqui. Agora. Pregar a palavra. Pregar a palavra. Qual é o tempo? Eu me lembro que nós participamos de um culto aqui, em que a palavra dizia assim para nós: é tempo, e é o momento que nós estamos vivendo, né? É tempo de apresentar Jesus a todas as pessoas. Olha o que Paulo está dizendo para nós aqui. Não é tempo, é sempre, é todo o tempo. É de manhã, de tarde, de noite, na tua casa, com teus filhos, com teus netos, com teus irmãos, com teus parentes, com teus vizinhos. E se a situação é boa, pregue a palavra. Se a situação não é boa, pregue a palavra. Eu tenho um testemunho para dar aqui da minha casa. A minha esposa me contando ontem, no nosso café da manhã, ela, quando criança, ela tinha uma amiga, e que ela visitava a casa da amiga, e ela chegava lá, a mãe da amiga era espírita, fazia outras coisas, que não convém falar aqui há muito tempo, e ela dizia para a mãe dela: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura. E a filha dela, depois de adulta, teve um câncer, e a mãe dela se lembrou daquela pregação e se tornou crente, seguiu a Jesus. Então, não pregue a palavra apenas quando lhe é favorável. Pregue sempre.
Pregue sempre. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui foge dessa determinação. Porque isso, irmão, como nós somos o Timóteo, isso é uma determinação para nós, a tempo e fora do tempo. Representar e exortar com toda a longanimidade. Aqui temos um problema. A gente sabe que algumas igrejas estão ficando esvaziadas porque elas ouviram um pregador falar não sei o quê e mexeram com a vida delas e fizeram. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu tenho ido para a igreja, a palavra é diretamente para mim. Agora mesmo aqui, eu estou primeiro aprendendo também com o que Paulo disse para nós. E a gente não precisa se ofender com isso. Nós precisamos mudar, refletir. Daqui a pouco nós vamos sentar na mesa junto com o Senhor e nós temos que nos examinar. Né? Então Paulo nos orienta aqui: Timóteo, exorte, mas não maltrate. Exorte, mas não diga, você vai para o inferno, você já está no inferno, você... Vamos fugir disso. Nós vamos sim pregar a palavra, mas nós vamos levar o testemunho de Jesus, como fez a minha esposa quando criança. Jesus salva, Jesus cura. Irmãos, é simples, pastor. Apenas isso. O Espírito Santo é que faz o trabalho. Nós somos um canal. Apenas isso. Sobriedade em todas as coisas, suportando as aflições. Não precisa dizer aqui as aflições que o nosso amigo apóstolo Paulo teve. Né? A gente sabe de todas elas. Né? Agora, nesse momento, você tem que ter conhecimento, você tem que ter força, você tem que ter fé, sobretudo fé. Você está, ouvimos de novo aqui na nossa consagração, passamos por momentos difíceis para testar a nossa fé. No finalzinho eu vou apresentar para vocês um vídeo que eu resolvi selecionar com muito carinho para mostrar que a gente vem cumprindo o que o Timóteo está dizendo. A nossa igreja está no caminho, irmãos. Essa é a boa notícia que eu trago, mas vai no finalzinho. O alerta está aí, a apostasia. Já foi lido aqui. O que nós observamos hoje, dentro da igreja, são pessoas se desviando. Porque as pessoas querem ouvir não o que a palavra orienta. A Bíblia está na lição número 3, ela é. Lição número 3, não, lição número 9. Ela é um livro inspirado por Deus e que nos orienta, nos modifica, nos corrige e nos coloca no caminho de Deus. Então, se você não se alimenta da Bíblia, você não tem um bom relacionamento com Deus. E essas pessoas que seguem aquele caminho, elas seguem por conta disso. Elas estão atrás do poder, elas estão atrás de uma ganância, elas estão atrás de outras coisas, e tudo nós sabemos é vaidade. Né? Estava até na tela aqui, no momento que vocês chegaram, um capítulo de Provérbio que nos mostra muito bem isso. Eu consigo passar, não? Não. Pronto. Próximo, irmão. Então, a ordem solene para nós é isso. Agora vem a força. Combati o bom combate. Paulo usa 3 metáforas da vitória: combater, completar e guardar. Vamos repetir? Combater, completar e guardar. Combater. Combater não é sair na luta desesperado, maltratando as pessoas. Não é isso. Combater é lutar contra o mal, lutar contra você mesmo, contra o pecado. E há pessoas que falam muito bem, maravilhosamente,
aqui por conta do tempo. Completar, constância na direção até a minha chegada. Amados, isso aqui é para mim e para cada um de nós que estamos aqui. Quando você entra por aquela porta, você tomou uma decisão. E se você tomou uma decisão, não siga a manada. Esse termo é bem moderno, né? Seguir a manada. Não siga a manada, porque normalmente a unanimidade ela não é inteligente. Você passou por aquela porta, você veio procurar alguma coisa, e quando você veio procurar alguma coisa, você se comprometeu. Então, se você está comprometido, você tem que ser persistente, você tem que perseverar, você tem que ter a palavra moderna de agora, você tem que ter foco no seu destino. Siga até o fim, não desvie, não permita desvios, irmãos, que não é o inimigo, desvio que é você mesmo que permite. Porque se você estiver alimentado, firmado na palavra, você não desvia. Mas a gente sabe, a Bíblia mostra para nós que muitos desviaram. Acabamos de nos referir a um líder que Deus transformou, assassino, transformado em líder, e no final desobedeceu a palavra. As circunstâncias a gente precisa analisar para saber, porque bom é falar dos outros, mas viver a circunstância é o grande problema. Por isso Paulo nos alerta que nós temos que ter essa constância, nós temos que ser resilientes. Diante do perigo, nós não temos que tomar aquela primeira decisão que vem na cabeça da gente. Se alguém ofende você, você quer responder com outra ofensa, ou você quer responder compreendendo aquilo que a pessoa está vivendo e fazendo ela mudar. É isso que Paulo fez a vida toda. Não é verdade, irmão? Vocês que estão na escola bíblica dominical, vocês que estudaram a primeira carta de Paulo, não é verdade isso? Você está sofrendo, você está vendo a morte chegar, mas você está por dentro feliz, porque você está vendo o quê? Você está vendo a glória de Deus. E a boa palavra, a boa notícia é que Timóteo diz: a minha coroa está reservada, mas a sua também está reservada, porque não é só a coroa de Paulo, basta você seguir o que diz as orientações da palavra e guardar, proteger a fé, depósito sagrado que foi a coroa da justiça, e para todos os que amam a sua vida. De novo, vou repetir, o objetivo dessa missão, dessa última carta, é mostrar que Jesus está voltando. É preparar cada um de nós para esse momento. Porque quando Jesus voltar, nós não sabemos. Mas nós temos que estar com a nossa lamparina cheia. Né? Próximo. Paulo demonstra, como já foi falado aqui, a sua solidão. A pessoa é santa, a pessoa é seguidora da palavra, a pessoa, vamos dizer assim, não sei o que está na mente de vocês, mas Paulo era um santo. Mas ele era pessoa humana. Ele também tinha solidão. Ele também foi maltratado. Ele também foi desprezado. Ele também foi largado. Amados, eu sei que cada um de nós já passou por um momento em que nós fomos abandonados. Eu mesmo já fui. Pastor Guilherme, nós todos aqui. Tem um momento que a gente raciocina: caramba, não estão me dando valor. Caramba, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Eu já vi pregação que concordei com ela plenamente,
de que você vai chegando aos 60 mais, mas mesmo na menor idade, você precisa ser dócil, você precisa ser compreensivo, você precisa ser agradável, você precisa ser uma pessoa que as outras pessoas queiram estar por perto. Se você é uma pessoa que ao invés de plantar, você quer só colher, você não vai conseguir. E isso é só para viúva. E não é para qualquer viúva. É para viúva que não tem da onde tirar. Paulo já nos orientou sobre isso. Então ele mostra o abandono. E aí ele fala, né, de quem abandonou, tal, vou passar por isso aqui por causa do tempo, mas ele não se esquece da fidelidade. E olha quem estava com ele até o fim. Lucas, o médico, mostrando a fidelidade com ele. Eu aqui fico pensando, por que Paulo não falou de um auxiliar que, na minha visão, não sei a visão dos pastores, ele era auxiliado por um escriba. Era ou não era? Ele dava as instruções, porque ele tinha problema de visão, né? E o nosso amigo estava lá, auxiliando. Eu não sei se ele esqueceu ou se também ele abandonou. Mas então não estaríamos diante da última carta de Paulo. Eu fiquei com essa pergunta no ar e não achei em lugar nenhum que ele tenha se referido. Mas ele faz um pedido que a gente vê que até no finalzinho, quando ele já sabia que ia partir, ele ainda usou o perdão. Porque vocês sabem que ele teve uma discussão muito séria com Marcos. Mas mesmo assim, e aqui eu queria falar um pouquinho de quando a gente tem uma coleta na igreja. Quando a gente chama os irmãos para fazer alguma coisa, para trocar as cadeiras da igreja, para ir lá no Rio de Janeiro, fazer a catedral, para dar uma contribuição aqui, uma contribuição ali. As pessoas dizem, mas isso não é preciso, mas isso não é necessário, mas... Gente, é preciso ter uma convicção de que tudo aquilo que você traz para a casa do Senhor não é para mim, não é para você, não é para o pastor, é para o Senhor. E nós não vamos levar nada disso, irmãos. Daí Paulo dizendo para nós, foquem no espiritual, não foquem no material. Então, se você tem, ou se já passou pela sua cabeça alguma coisa nessa direção, repensa. É bom você dar uma olhada nisso, porque precisa ser repensado. Próximo. Aquilo que eu estava falando. Mesmo no finalzinho da vida, nós temos uma grande lição. Você pode perdoar até nos seus últimos dias. É bom pensar nisso, né? A gente saber que já está indo, a gente ter certeza que a coroa está pronta, está esperando, porque Paulo não deixa dúvida para nós. Ele diz, a minha coroa está preparada. Mas ainda assim, ele está se preocupando. Com quem? Está se preocupando conosco. É por isso que nós estamos aqui. Paulo foi embora, mas o seu legado ficou. É por isso que o título da nossa apresentação é o legado de um vencedor. E ele deixou um legado para nós, não obstante a vida dele tenha sido um martírio, porque foi assim. Amados, a gente quando começa a ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente vai ler essas cartas todas que ele fez, a gente percebe que situação, que vida, que maravilha
no coração dele, porque o que a gente vê de fora, a gente não consegue ver dentro. Quem vê dentro é Deus. Amém? Está todo mundo focado, irmão? Estão entendendo aí? Tá bom? Sim, tá tranquilo? Então, Paulo diz, olha, traz o Marcos, porque ele é muito útil para quem? Para mim? Para ele? Para o ministério. Então, apesar das divergências, ele é muito útil para o ministério. E o perdão cabe nessa hora, né? Cabe e muito bem. A fé cristã, eu coloquei ali, a fé cristã é o lugar da reconciliação e do reconhecimento de valor naqueles que amadurecem. Você vai amadurecendo, você vai conseguindo ver aquilo que você não via quando você era mais novo. Né? Infelizmente, é só o amadurecimento que faz a gente ver isso. Por isso que tem algumas denominações que não aceitam pastores novos, só aceitam orientadores de uma certa idade para frente, porque já sofreram, já apanharam, né? Mas graças a Deus essa visão está mudando. Aqui mesmo nós temos um exemplo, né? Temos pastores novos, temos pastores de cabelo branco, temos pastores que não envelhecem porque o cabelo continua preto, né? Próximo slide, irmão. Necessidade prática. Ser humano, como ele era, ele não era um super-homem, né? Ele também tinha necessidade prática. Então ele pediu, olha, me traga, por favor, a capa, que é preciso de proteção física por conta do inverno. Mas olha só, gente, ele está morrendo, mas ele quer ler a Bíblia. E ali, a gente tem a impressão que ali, esse livro que ele pede, é com certeza os pergaminhos do Antigo Testamento, e até escrito dele mesmo. Né? Então, para que o cara queria mais isso? A viagem já estava definida, né? Mas isso é uma lição para nós, irmão. Não jogue fora aquilo que lhe é de valor, aquilo que você ainda pode usar. Quando a minha sogra faleceu, antes dela falecer, olha, vou dizer para vocês aqui uma intimidade. A minha esposa não vai gostar disso, mas o meu coração pede que eu fale isso. A minha sogra chegou comigo e disse, olha, a minha Bíblia eu quero deixar para você. E eu tenho essa Bíblia dela. Sabe quando é que eu vou doar? Você. Só o Espírito Santo vai me orientar o que eu vou fazer. É. Então, próximo slide. Aqui é o que eu tinha dito para vocês no começo. Não é fácil, irmão. E ele, avisando ao Timóteo, avisando a cada um de nós vamos ter que enfrentar muitas dificuldades. Se prepare. O que nós vivemos até agora não é nada. Nós temos as igrejas perseguidas, e esse negócio de igreja perseguida não é novo. Olha aí o tempo. Olha aí o tempo. Paulo, nesse período que ele foi executado, foi um período de grande perseguição aos cristãos. E ele mostra para nós e chama a atenção do Timóteo especificamente para esse ferreiro aqui, o Alexandre. Está escrito latoeiro aí, mas a gente pode entender como ferreiro. Por quê? Porque ele causou muitos males à fé. E ele alerta Timóteo: Timóteo, toma cuidado com ele. Agora, vamos dizer, a mensagem que eu quero destacar aqui nesse slide, por isso que eu coloquei ele ali.
o zelo pela palavra. Ele resistiu às nossas palavras. Paulo alerta Timóteo para se guardar daqueles que combatem a sã doutrina. Mas olha o que ele fez. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo entrega o julgamento nas mãos de Deus. Para cada um de nós não estamos aqui para julgar ninguém. Cuidado, irmão, com a falação. Cuidado com o tititi. Cuidado com aquilo que como é que eu chamo? Que desagrega. Porque isso aqui, onde nós estamos, é um hospital. E o nosso paciente, é igual que tem meu filho aqui que é médico, o nosso paciente chega com alguma patologia, com algum problema. E nós temos que ter o atendimento, nós temos que ter o remédio. Não dá para você querer que o Salles seja parecido com você. O Salles tem uma foto, mas o Salles é também bom. Dá para você conviver com o Salles. Então, vamos tentar buscar esse. É isso que Paulo quer dizer para nós ali. Com pregar a palavra, com resiliência. E uma outra palavra muito interessante, que eu queria que vocês saíssem com ela no coração daqui. Desistir não é para crente. Para crente é desistir de desistir. Só nesse momento é que interessa para o crente. É desistir de desistir. Nós temos testemunhos muitos grandes. Eu quero pedir também permissão para os pastores que aqui estão, que nos nossos cultos, que nas nossas apresentações, como eu vou fazer hoje, nós tenhamos, apesar do tempo, nós tenhamos testemunhos. Porque é com testemunho que a gente vê a presença de Deus. Muitos de nós não temos o ouvido afinado para ouvir a palavra de Deus. É tanto que a gente diz assim, mas Deus está em silêncio, mas Deus não fala comigo. E a gente tem vários exemplos, até de piada que fazem, né, de pessoas que não ouviram o que Deus mandava e ainda reclamaram, né, e ficaram em situação ruim. Então, não se faça a justiça por você mesmo. Entregue para Deus. Deus é um justo juiz. Mais uma lição que Paulo coloca no nosso coração aqui. A próxima. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse plenamente anunciada a pregação. Quando os homens falham, a presença divina é o nosso maior sustento que a gente precisa buscar. E se você não sente essa presença, se você não sente esse legado, volte a ler Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Essas duas cartas, elas são, irmão, um verdadeiro, eu não sei se a irmã Eleni já está aqui, mas essas duas cartas, elas são um verdadeiro discipulado. Elas mostram o que você pode e o que você não pode, e elas mostram como seguir a Deus, como ouvir a Deus e como ser um dos selecionados. Porque, irmão, nós todos que estamos aqui dentro, todos, nós fomos selecionados. E nós já passamos dessa fase de achar que nós não somos, que nós não valemos, que é por isso mesmo, não, Senhor. Nós somos ungidos por Deus. Isso tem que estar na nossa cabeça. Nós não somos qualquer um. E essa é a nossa diferença. Cuidado quando você estiver lá fora. Porque as pessoas dizem assim,
Olha, isso aí é diferente. Mas as pessoas dizem também, olha, isso aí é diferente. Tem pessoas e pessoas, né? Faça essa reflexão e veja como você quer que seja. Por último, passe aí, meu irmão, o último slide. Reino Celestial. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A morte, como eu disse, ela não é o fim. Ela é o início para uma nova jornada e uma jornada celestial. Por fim, próximo. A referência da família, né? A gente já fez a leitura, então a gente viu, né, que ele não esqueceu de nenhum deles, né? Inclusive a mensagem da família para cada um de nós, né? Próximo. Conclusão. Fidelidade e esperança. Fidelidade. Você está guardando pela fé e deixando levar pelas atrações deste século. Você não pode, em detrimento às Escrituras, abandonar e buscar o que está no mundo. O que está no mundo é passageiro. A palavra, o nosso foco, o nosso caminho, a nossa persistência, e aqui vai um aviso para cada um de nós. Amados, tudo que acontece na nossa família, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece às vezes na vida daqueles que nos rodeiam, nos diz respeito. E nós temos uma responsabilidade tremenda sobre isso. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, você olha para uma pessoa e diz assim, eu não gostei dessa pessoa. Sim, tem alguma coisa que a gente pode fazer. É só procurar, que a gente vai encontrar. A esperança. A coroa da justiça aguarda aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Encerramos com essa mensagem, mostrando que Paulo exorta a colocar na nossa cabeça e nos preparar, porque Jesus está voltando. Amém? O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja conosco. São 10 horas, bem na hora. Queridos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Meu irmão, tão feliz, a paz do Senhor, irmão. Penso que aula poderosíssima foi aqui nesta manhã abençoada. Nosso irmão Sais, Deus abençoe. Nosso querido irmão que com carinho preparou essa aula com os slides. E que bênção, irmãos. Amados, uma pergunta. Todos os irmãos já estão de posse da sua folha da Bíblia manuscrita? Todos? Tem alguém que ainda não pegou? Por favor, levante sua mão, irmão Nelson não pegou ali atrás. Quem ainda não pegou, o João. Cadê alguém que pode ajudar? A Bia está aqui, a Bia? A Bia está ali no meio do mistério. Pedir para o Joshua comparecer aqui na frente, por favor, Joshua. Queridos, enquanto nós estamos concluindo aí a questão da entrega das folhas da Bíblia manuscrita, só para avisar aos irmãos, todos os anos a igreja, quando completa aniversário, a igreja Assembleia de Deus em Belém, se é feita uma cópia da Bíblia manuscrita. E como já foi falado aqui, nós somos uma igreja onde valorizamos muito a questão do estudo, da leitura e da cópia da Bíblia manuscrita. Já foi falado aqui pelo nosso querido irmão Salles, como isso também é valorizado em todos os tempos da Assembleia de Deus, e podemos dizer que também aqui na Patriotício 3 Batista Campos, onde nós servimos como irmãos de Cristo. E isso é uma bênção, isso é uma prova. Todas as EBDs, a gente pode ver o carinho com que as aulas são
são preparadas. Irmãos, e na sua mão, na mão de alguns ainda que ainda não chegou, e chegará essa folha, irmãos, da Bíblia manuscrita, tá bom? Se puder dar uma olhada aí, você vai perceber que nessa folha, inclusive a banda também já prepara para o mistério aí, aqui na folha, irmãos, você vai perceber que tem um versículo, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, Salmo 53, versículo 4, e também tem o versículo aqui já escrito, tá bom, queridos? Já está aqui, você não precisa abrir a sua Bíblia para procurar onde é que está o versículo. O versículo, ele já está aqui escrito. O que nós vamos fazer, irmãos? Em 5 minutos nós vamos colocar o cronômetro aqui no telão. Como é que vai ser feito isso? Mas antes, você precisa colocar, é que eu não estou lendo aqui direito, o nome. Aqui você vai colocar o seu nome, tá bom? Exemplo, Salomão Santiago Barbosa Júnior. O templo, o nome do nosso templo é Padre Eutíquio 3, tá bom, queridos? Padre Eutíquio 3. E aqui embaixo você vai colocar o nome da cidade, Belém, Pará, tá bom? Belém, Pará. Esse vai ser um momento muito especial. Eu queria pedir com todo carinho aos irmãos, até porque nós vamos fazer um vídeo aqui. Existem bancos aqui, irmãos, cadeiras que estão desocupadas. Se nós pudéssemos, e queria pedir isso aos irmãos, gentilmente, encarecidamente, se pudéssemos ocupar esses lugares mais aqui da frente, vai ficar muito mais bonito. Queria muito, vai ser um momento muito especial, onde estaremos gravando aqui, estaremos registrando esse momento que é muito importante para a vida da igreja, tá bom? Essa será a cópia da Bíblia manuscrita. Você pode já ocupar os espaços aqui mais da frente, aqui no segundo banco. Pode sentar aqui perto dos pastores, aqui atrás do pastor Guilherme. Padre Eutíquio 3. Isso, Padre Eutíquio 3. O nome do templo é Padre Eutíquio 3. Tá bom, irmãos? Eu sei que muitos conhecem como Batista Campos, mas não é. O nome do templo lá, segundo a secretaria, é Padre Eutíquio 3. Tá bom? E vamos lá, irmãos. Isso, vão ocupando os lugares aqui da frente. Tá bom? Aqui na minha direita também tem lugares vagos aqui na frente. Vai ficar muito mais bonito aqui na imagem. Queria pedir que os irmãos pudessem ocupar. Isso, então, irmãos, isso, vem ocupando os lugares aqui da frente, tá bom? Queria pedir ao Miguelito, quando eu enxergo mesmo. Miguelito, pode sentar mais aqui na frente, Miguelito, vai ficar bonito aqui eu enxergo, irmão, meu óculos está aqui ao lado. Olha, aqui tem na parte aqui das cadeiras vermelhas também. Se as irmãs estiverem por aqui, vai ficar muito mais bonito, irmãos. Aqui na imagem, tá bom? Enquanto os irmãos estão se posicionando, só para ratificar aqui, irmãos, ó, aqui é os Salmos, tá bom? Salmo 53, aqui é o versículo. Pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos, querido, soltar o cronômetro aqui de 5 minutos. Eu não sei se as canetas já estão nas mãos dos irmãos, eu acho que ainda não. Eu queria pedir, por exemplo, a Maili, Joshua, por favor, Joshua, Maili, a distribuir. Aquelas são as canetas, né? Isso, pega aqui as canetas. As canetas, vamos distribuir aos irmãos que ainda não têm caneta. Já distribuíram as canetas? Maravilha, estão distribuindo. Isso. Todo mundo já está de caneta na mão, querido? Como? Todos estão. Quem ainda não pegou caneta aqui também. Olha, tem gente que não pegou caneta aqui ainda. Já tem caneta aqui. E aqui, ó, irmã? Caneta. Amém, queridos? Você pegou a sua folha da Bíblia manuscrita. Ainda não é para transcrever, tá bom, irmãos? Ainda não é para transcrever. Só atenção para cá, rapidinho. Você pegou a sua folha. Você vai transcrever. Quando soltar o cronômetro, você vai transcrever o seu versículo nessas linhas em branco. Tá bom? Você vai transcrever, irmãos. Olha esse mistério aqui. Você, após transcrever o seu versículo aqui na parte em branco, nas linhas em branco,
Quando você terminar, você dá um glória a Deus bem forte. Tá bom, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Eu estava lendo o documentário do Jeep, da última Folha, irmãos. Isso me tocou muito. Como é que existem pessoas que não têm a honra, ou eu digo assim, vamos dizer, a bênção que nós temos, irmãos, de poder estar numa igreja transcrevendo a Bíblia. Isso aqui é algo maravilhoso para todo qualquer cristão. É o momento histórico da nossa igreja, tá bom? Você já pegou a sua folha da Bíblia manuscrita? Todos estão com caneta, irmão? Só para me certificar aqui. Quem ainda não pegou caneta aqui? Eu estou com a minha aqui. Tem até que devolver depois para a irmã Maria José. Alguém não pegou caneta? Todos estão com caneta? Daniel, me fala aí quando começar o mistério, tá bom? Irmãos, isso aqui está acontecendo em 550 templos em Belém, aqui em Belém, e outros lugares também estão acontecendo esse movimento. Nós somos aqui parte de um grande projeto do que está acontecendo, que é da Bíblia manuscrita dos 115 anos da nossa querida Assembleia de Deus. O nosso irmão Daniel está ali atento já quando dermos start. Então, irmãos, mais uma vez, só para alinhar, quando colocarmos o cronômetro aqui de 5 minutos, todos poderão transcrever o seu versículo na folha em branco, tá bom? Acabou de escrever, você vai dar um glória a Deus, para a gente saber que alguém já concluiu, e você fica lá segurando a tua folha da Bíblia manuscrita. Não amasse, por favor, tá bom? Essas folhas que estão nas suas mãos serão parte de um compilado de uma Bíblia feita por toda a igreja da Assembleia de Deus em Belém. Então, não dobre, não amasse, não jogue fora, não. Deixe com carinho, trate com carinho. No final, tá bom? Nós iremos ficar em pé e faremos a leitura desse versículo, tá bom? Em 1 minuto, e é outra bênção de Deus. Após isso, os jovens, os adolescentes, os irmãos irão passar entre as cadeiras para recolher a sua página na Bíblia manuscrita. Amém, queridos? Amém. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então estamos aí quase para darmos início a esse momento muito importante da nossa querida igreja. Ainda não é para transcrever, irmãos. Eu sei que tem irmãos que já estão lacrimando, chorando. Meu Deus, eu já quero transcrever. Olha, o meu versículo tomam-se de grande favor onde não há quem temer, porque Deus expressa os ossos daquele que se tia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. É forte. Começou? Queridos, todos estão preparados? Amém? Amém. Cadê o Joshua? É importante. Pega os takes aqui, eu falo no microfone, pega os takes aqui dos irmãos transcrevendo. Irmãos, coloca o cronômetro lá 5 minutos na tela, por favor. A banda se prepare, que depois no finalzinho nós vamos tocar um hino abençoado, não sei qual louvor, deixa Deus usar vocês aí. Amém, irmãos? Amém. Então vamos começar? Amém? Pode colocar lá o cronômetro. Vamos lá. Irmãos, mãos na massa, podem começar a sua Bíblia manuscrita. Transcreva em nome de Jesus. Com calma. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.
dizer glória a Deus. Temos irmãos que ainda estão transcrevendo. Joja, vem aqui, ó. Isso. Você que já terminou, já pode ficar de pé nesse momento. Começa a se alegrar. Isso. Temos 2 minutos ainda. Você aproveita para agradecer a Deus por esse momento. Aproveite para agradecer a Deus por estar fazendo parte desse projeto. Agradeça a Deus porque você hoje tem uma caneta na mão, você tem uma Bíblia na mão, você hoje está transcrevendo a Bíblia manuscrita dos 115 anos da Assembleia de Deus em Belém. Está aqui conosco já o Samuelzinho, pastor Samuelzinho, oh glória. Isso, você que está transcrevendo sem pressa, você que ainda não concluiu, temos 1 minuto e meio. Isso. Transcreva sua Bíblia com calma, com carinho. Se prepare, isso, glória a Deus, isso. Eu sei que para alguns isso ainda não é costume, mas não tem problema nenhum. Pode se tornar um costume na sua vida. Isso é louvável diante da presença de Deus. Temos 57 segundos. Isso, transcreva com carinho, com calma. Transcreva com carinho, com calma. Isso. Maravilha, isso. Glória a Deus. Temos 40 segundos ainda. Pode transcrever com calma. Dá um sorriso para o seu irmão e diga: que bom fazer parte desse momento. Que bom fazer parte dessa história, desse legado aqui nessa manhã. Glória a Deus. Temos 27 segundos. Quando chegarmos 10 segundos, nós vamos contar. Nós iríamos contar 10, 9, 8. Iríamos começar a cantar o louvor ao Senhor. E quero chamar o Joshua. Cadê o Joshua? Pra cá, Joshua. Aqui, ó. O mistério está aqui. A conta para lá. Isso. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levante aqui na mão. Tá bom? Em menos tempo, pode ser 1 minuto. Nós ao mesmo tempo vamos ler, irmãos, juntos. Cada um vai ler o seu ao mesmo tempo. Tá bom, irmãos? Quando eu disser já o cronômetro lá de 1 minuto, nem precisa jogar cronômetro, tá bom? Você vai, por exemplo, ler. Você vai ler o seu versículo. Depois de ler, você vai falar sua referência. Salmo 53, versículo 5. E dá glória a Deus bem forte. Tá bom? Vamos lá, vamos à obra? Joshua, daqui o mistério. Daqui, dessa visão aqui, ó. Maravilha. Vamos lá, no 3. Parou, pressioninho? Acho que pisaram aqui na área. Amém, irmãos? Vamos lá, mãos à obra. Quando contar no 3. 1, 2, 3. Agora nós vamos gravar o último vídeo. É o nosso pastor que vai fazer essa gravação aqui. Vamos lá, então já pega até agora, tá bom? Vem aqui, João, para isso. Pastor, você vai falar. Glória a Deus.
Bem-vindos a mais uma edição da Bíblia Manos 30, da celebração dos 115 anos da Assembleia de Deus em Belém, no Brasil. Todos levantem a Bíblia! Glória a Deus! Glória a Bíblia! Glória a Deus! Está comentando 115 anos. Bom, agora os irmãos vão passar a recolher, poder sentar. Devolvam as canetas, porque, pastor Salomão, ainda tem muitos versículos para serem copiados, né? Amados, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a todos. Que bela imagem a gente pode olhar daqui e ver a congregação. À noite, para quem não vem à noite, nós vamos estar repetindo, porque nos foi entregue uma boa quantidade de versículos e nós precisamos mandá-los todos preenchidos. Eu já me vejo, pastor Salomão, amanhã copiando alguns mais que precisarão ser preenchidos para a gente entregar todos eles bem preenchidos. Devolvam as canetas que vamos ter que usá-las hoje à noite. Vamos repetir mais uma vez para poder completar o número de folhas que foram destacados para nós. O grupo de louvor vai cantar mais um louvor. Nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas e com os dízimos e vamos abençoar a obra de Deus. Querido Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa os irmãos, enriquece-os cada vez mais com a tua abundante graça. Sejam felizes, sejam prósperos, sejam alegres, sadios e ricamente abençoados. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por eles. Amém. Maravilhosa graça, amor que nunca para, mudou meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que hoje livre sou. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o rei da glória, o poderoso Deus. A terra dele, com sua voz, e nos deixa maravilhados, o rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que hoje livre sou. Estica as mãos ao pau dos homens, és escudo ao imperfeito, o rei da glória, o poderoso Deus, rei de justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
porque também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, fazer isso em memória de mim. De mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte de Cristo até que Ele venha. E por isso, aquele que comeu e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, quem come e bebe sem discernir, sem conhecer a verdadeira mensagem, sem entender o verdadeiro caminho, a verdadeira postura, o verdadeiro segredo, sem entender isso, é aí que ele diz aqui: e come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si, come e bebe condenação para si. É uma palavra dura, irmão, mas é necessária. E por isso que é entre vós muitos fracos, doentes, debilitados, muitos, e não poucos os que dormem. Aí, se nós julgássemos a nós mesmos, se nós fôssemos juiz de nós mesmos, se nós deixarmos de julgar os outros e não nós, se nós tirarmos a trave, a estaca, o poste que está nos nossos olhos, deixar de tirar o cisco que está nos olhos do irmão, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando formos julgados pelo Senhor, diz a Bíblia, quando somos julgados pelo Senhor, nós somos o quê? Disciplinados, somos corrigidos, somos repreendidos, somos acertados. E aqui é bem claro no final: para que isso? Para não sermos condenados com o mundo. Paulo, a lição de hoje foi muito clara, e a lição de Timóteo, uma lição doméstica, prática para todos nós, que desemboca aqui no que ele está colocando aqui em Corinto. Uma palavra fácil de fixar, e eu gostei muito dessas duas cartas. Uma das coisas que diz que aquele que abraça o Evangelho, Paulo diz, vai passar por tribulações, vai passar por sofrimento. E quem diz o contrário, não siga, não ouça. Então Paulo foi um homem que teve a audácia de sofrer por amor a Cristo. Sofreu, e no final da vida, quando ele precisava de um defensor, ele mesmo diz na carta: ninguém apareceu para me defender. E ele não reclamou de Deus, ele não reclamou da sua vida, não reclamou culpa de Deus, ninguém está aqui para me defender ante esse julgamento. Ele não. Ele disse que Deus livrou de todas as aflições. Aleluia, glória a Deus. Ele louvou o Senhor, e ele tinha certeza: eu estarei lá, eu serei, eu entrarei no reino de Deus. Tudo ali estava na vida de Paulo, concretizando o que Jesus tinha falado para ele lá no final, lá no início. Bom, então lembre uma coisa: no mundo teremos aflições,
Mas uma coisa é certa: Jesus nos livrará de todas, se examinarmos a nós mesmos, se formos juiz de nós mesmos, não do irmão que está ao seu lado. E que diz a Bíblia, temos que considerá-lo superior a nós. Ele é um co-herdeiro do céu, glória a Deus, aleluia. Vamos ver com os olhos da fé, com os olhos cristãos. Esse é um momento espiritual de céu, um momento memorável. Um dos mandamentos que a igreja continua é a Santa Ceia do Senhor. É o momento em que você olha para um lado, olha para o outro e vê o seu co-herdeiro, aleluia, glória a Deus. Então, comunhão, e aqui é muito claro: examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pastor Salomão orando pelo pão, Salomão orando pelo pão, pastor orando pelo vinho. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te apresentar este elemento, Senhor, este pão, Senhor, que representa o teu corpo, Jesus. O teu corpo que foi castigado por nós aí naquela cruz do Calvário, naquela via dolorosa. O teu corpo, Senhor amado, que foi ferido, foi maltratado, Pai, foi chicoteado, Senhor amado, foi cuspido. Pai, o teu corpo que foi, Senhor amado, até rejeitado por muitos, Senhor. Sim, Senhor, queremos te apresentar este pão. E como o Senhor mesmo disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Por isso, Pai, nós queremos como igreja consagrar este elemento, que não mais será, Senhor amado, apenas um simples pão, mas a representatividade do teu corpo, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te apresentamos, Senhor, este cálice, Senhor, que representa, Senhor, o teu sangue, Senhor. O teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor, em remissão dos nossos pecados, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, Senhor. E aqui nós vemos muitos frutos, muitas pessoas, Senhor, que foram alcançadas, Senhor, pelo derramar do teu sangue, Senhor. Este sangue, Senhor, que purifica, que renova, que transforma, que dá vida, Senhor. E nós estamos aqui para celebrar o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor, e grandioso, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Deus, santifica, Senhor, para que possamos, Senhor, sermos abençoados, Senhor, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Pegue o pão e o vinho e esperamos uns pelos outros. Pode ser. Aleluia. Sei com alegria na alma, no coração, Jesus está aqui. Fazes cair as barreiras em mim, és
Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Todos receberam o pão e o vinho. Aleluia. Vamos aguardar direitinho. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, devo não há, mas eu bem sei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Podeis comer o pão. Aleluia. Glorificado seja. Obrigado. Oh, glória. Aleluia. De mesmo modo, semelhantemente, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beber em memória de mim. Podeis cear. Obrigado, Senhor, por ter, Deus, por ter sido oferecido, Senhor, como sacrifício para salvar a humanidade, para nos trazer vida e vida com abundância, para nos trazer a salvação. Pai eterno, te louvamos, Senhor, por este momento memorial. Deus, em que, Senhor, lembramos do teu sacrifício, tua carne rasgada, a coroa de espinho na cabeça, Deus, sendo o Senhor cuspido, zombado, surrupiado, Senhor, mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, aleluia, para nos trazer vida e vida com abundância. Deus, muito obrigado, de coração sincero. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Queridos, nós já estamos concluindo. Que manhã abençoada, manhã de bênção para a nossa vida. Vem, irmãos, eu sei, mas vem para o seu irmão, oh glória, diga para o seu irmão, olha aqui o prêmio. Vire para o seu irmão e diga: que bom te ver aqui esta manhã, meu querido, muito bom te ver aqui. E já vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós queremos aqui, antes de orar para encerrar, queremos convidar os nossos aniversariantes, os aniversariantes do mês de junho. Oh glória! Olha, ela está em primeiro aqui. Cadê a nossa irmã Benedita Leão Oliveira? Oh glória! Nossa irmã Benedita. Paulo Alberto Paixão, pode vir aqui para frente, se aplauda Jesus. Antônio Ricardo da Silva Nascimento, Miguel Victor Gaia Soares, Daniel Guilherme Costa, ô glória! Pastor Daniel, Daniel? Meu Deus, Raimundo dos Anjos Dias,
William Maia dos Santos. Pai, aniversário dele. Olha, eu tô aqui, deixa quieto. Sabendo agora do aniversário do sogro. William Maia dos Santos não pode estar aqui. Se encontra enfermo. Graciano Miranda Cunha. José Benedito Vieira de Almeida. Ô glória. São muitos, seu Paulo. Nosso irmão é o irmão Almeida, né? Glória a Deus. Queridos, quantos aniversariantes aqui nessa manhã. Que bênção. Que bênção. E se essa mão na direção deles, diga a si mesmo que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde em todos os seus caminhos. Amém, queridos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar orando. A irmã Sara vem aqui para frente para representar o pai dela, nosso irmão Almeida. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar por esses queridos aniversariantes. Mês de junho, chegou chegando, né, irmãos? Que bênção, é muita festa, muito bom. Vamos estar orando hoje. Olha, hoje o pastor tem 2 casas para ir, né, pastor? É forte. Eu vou já procurar uma para mim ir também, glória a Deus. Vamos orar, queridos, e nessa mão na direção desse aniversariante. Hoje à noite, às 18 horas, teremos o nosso culto de celebração. Ao nome do Senhor, venha, traga um visitante. Hoje à noite estaremos falando sobre a nossa EBF, mas à noite nós estaremos falando, amém? Antes de nós orarmos, vem para os seus irmãos e diga: eu te desejo um almoço abençoado, domingo de bênção, aquele açaí de 35, oh glória, com aquele camarão, oh Senhor, olha o profeta aqui, oh glória, toma posse. Vamos orar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando a Deus por esse momento importante na vida dos nossos irmãos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, a cada aniversariante do mês de junho, Senhor. Pai, é uma honra, Senhor, poder estar orando por cada um deles. Que o Senhor possa, Senhor, multiplicar os anos de vida, saúde e paz. Que eles possam desfrutar, Senhor amado, de todas as bênçãos que o céu tem preparado para a vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, os sonhos, os desejos do coração de cada um, Senhor, porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E por isso, Senhor, nós oramos pela vida de cada aniversariante, Senhor. Abençoa, dando graça, saúde, Pai, espiritual, familiar, em todas as áreas, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos amados irmãos, Senhor. Te apresentamos, Senhor, a vida desta igreja, Pai. Que possamos continuar avançando em fé, de fé em fé, e que possamos, Pai, continuar indo, caminhando rumo ao céu. Pai, abençoa cada um de nós, dando-nos da tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão, queridos, em forma de receber, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, seja sobre cada aniversariante do mês de junho, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que assim crê, diga amém. Acho que é só maior. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de... E os aniversariantes do mês de junho! Queridos, Deus abençoe a todos. Hoje nosso grupo de celebração às 18 horas. Tenha um bom almoço com você, com toda a sua família. Vamos na paz do Senhor Jesus. Samuel, finalizou. Já finalizou, já acabou. Acabou já. Vai, como é que finalizou? Os irmãos que ainda estão com a folha da Bíblia manuscrita, por favor, repasse a nossa irmã Bia, tá bom? Os irmãos que ainda estão com a folha da Bíblia manuscrita, repasse para a nossa querida irmã Bia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ah, o tio dessa vai finalizar aqui. Abençoado. Ok.